Olá, meus meninos do primeiro ano, tudo bem? Mais uma aula de literatura. Vamos tocar o barco? Nós estamos aprendendo, desculpe o barulho, nós estamos aprendendo o Barroco. Nós estamos na apostila 3 e agora a gente vai para a página 63. Quais são os grandes escritores do estilo barroco? Nós vamos ter dois cavalheiros, um português, nascido em Portugal, e um brasileiro. Opa! Então agora nós temos poetas no Brasil, temos. Nós estamos em 1600 e pouco e já havia uma cidade aqui no Brasil que já era grandinha para a época, chamada Salvador, Bahia. E essa cidade de Salvador tinha em torno de 60 mil habitantes e, por acaso, já tinha quase que toda uma estrutura, né? Inclusive, nós tínhamos governadores, nós tínhamos políticos, nós tínhamos juízes, tinha uma sociedade, muitos escravizados, evidentemente, que era o ciclo da cana-de-açúcar aqui no Brasil. E vai aparecer, então, um poeta brasileiro. E é um cavalheiro nascido no Brasil, chamado Gregório de Matos. Mas antes, nós vamos falar de um escritor que é difícil dizer se ele é português ou brasileiro, porque ele nasceu em Portugal, mas viveu a maior parte da vida dele no Brasil, porque ele era um padre jesuíta. O que vieram fazer no Brasil mesmo, os padres jesuítas? Catequizar os povos recém-descobertos e botar juízo na cabeça dos europeus que moravam aqui e da população que estava morando aqui no Brasil, para a Igreja Católica, para o pensamento da Igreja Católica. Alguns esqueciam, tem que colocar de novo no catecismo. E, evidentemente, que eles vieram também catequizar os índios. E o Padre Vieira veio fazer isso. Só que ele era um homem muito inteligente, extremamente inteligente. E ele não dava assim tanta atenção para as questões da Igreja Católica. Ele pensava bastante nas questões sociais. Então, nem tudo era salvo por Deus e questionamentos divinos. Ele questionava muito as atitudes dos homens aqui na Terra. Perceberam como ele é um escritor do Barroco? Que ele questiona as questões divinas e as questões terrenas, celestes, terrenas, as antíteses do Barroco. E esse padre Antônio Vieira é um cavalheiro que defendeu muito os índios no Brasil que estavam sendo escravizados, que estavam sendo mortos. Ele não defendeu muito os negros escravizados aqui no Brasil, não, porque meio que achava que era a missão desses negros escravizados, né? Era trabalhar de graça para conseguir alcançar o céu. Por isso que nós temos alguns questionamentos com relação ao pensamento próprio, individual do padre Antônio Vieira. Nós não estamos aqui para criticar a obra dele, que é magnânima. Ele é considerado o imperador da língua portuguesa. Tamanha a grandeza do padre Antônio Vieira. E o que ele escreveu aqui, tio Fábio? Ah, meninos, na verdade ele rezava a missa. E na hora da missa, vocês que são católicos vão saber. Há um momento em que se chama homilia e que antigamente se chamava sermão. Sermão. Então ele veio aqui e escreveu sermões. Os sermões é esse momento da missa em que é lido um trecho do Evangelho e o sermão é a interpretação desse trecho do Evangelho. Só que o Vieira fez o quê? Escreveu, anotou. Depois que ele falava com o público, né, que estava ali na missa dele, alguém escrevia para ele, ele retocava e depois ele deixou tudo escritinho. E anos depois, já em Portugal, acabaram publicando os sermões do padre Antônio Vieira, porque no Brasil não tinha imprensa, né? Não tinha máquina para imprimir jornal, nem livro, nem nada. Então, o Vieira escreveu à mão os seus sermões, esses textos que ele falava com as pessoas na hora da missa. O que mais? Ele também escreveu muitas cartas, porque ele morava um tempo no Brasil, um tempo em Portugal. Então ele escrevia muitas cartas daqui do Brasil para o rei de Portugal, e quando estava em Portugal escrevia cartas para o Brasil, e essas cartas são verdadeiras obras literárias. Então Vieira fez sermões e cartas. Mas nós vamos analisar aquilo que é considerado o mais importante da literatura do padre Antônio Vieira, os sermões. E nós vamos ter vários exemplos. Aqui na página 63, nós temos um quadro do Vieira, a gente vai ver ali
A gente vai ver que o Vieira viveu no Brasil numa época em que o Brasil, ele era, em que Portugal era dominado pela Espanha. Seu tio falou na última aula, né, com a morte do rei Dom Sebastião, o parente mais importante se tornou o rei de Portugal. E o parente mais importante e mais próximo do rei Dom Sebastião era o rei da Espanha. Então, Portugal ficou durante muitos anos, 1580 até 1640, sob o domínio da Espanha. Então, esse é o período que o Vieira viveu aqui no Brasil, certo, meus pequenos? E o bendito do padre Antônio Vieira, evidentemente que em 1640 ele ainda estava vivo e Portugal foi separado de novo da Espanha, ganhou a independência. Os Bragança, né, se tornaram os novos imperadores de Portugal, que inclusive são da família do Dom Pedro I, Dom Pedro II, que mais tarde vão vir para o Brasil. O Vieira, ele fazia o seguinte, ele pegava um trecho do Evangelho e ele traduzia para as questões religiosas, sim, muito para as questões religiosas, ele era um padre católico, mas ele levava muito para o lado da questão social, como seu tio já contou aqui para vocês. Tinha que ser, assim, com muitas figuras de linguagem, como a gente já viu, né? Antíteses, metáforas, anáforas, comparações, paradoxos. Ele vai usar todos esses rebuscamentos, esses enfeites que o Barroco usava no seu texto. Só que o texto dele não vai valorizar tanto a palavra em si, vai valorizar mais as ideias. As ideias. Estão lembrados lá atrás? Seu tio disse assim: há duas vertentes barrocas, a vertente cultista, que valoriza as palavras, e a vertente conceptista, que valoriza as ideias. O padre Antônio Vieira é conceptista, valoriza as ideias. Óbvio, ele precisava pegar e escrever seus textos em prosa, óbvio, não era em poema, porque falava com o público na igreja, e ele precisava valorizar a crítica social que ele queria fazer. Quais os sermões que ele escreveu que são importantes, tio Fábio? Aqui na página 63 nós temos Sermão do Bom Senso, das armas de Portugal contra as de Holanda. Era o período que os holandeses tentaram invadir Pernambuco, sabe? Foram expulsos. O Sermão do Demônio Mudo, Sermão de Santo Antônio aos Peixes, o Sermão da Sexagésima, o Sermão do Bom Ladrão. São muitos os sermões do Padre Vieira e são extraordinários. Verdadeiras obras literárias para o mundo. Dá um exemplo, tio Fábio? Dou sim, Sermão de Santo Antônio aos Peixes. Então, Santo Antônio é um santo português, e esse santo português, ele acabou indo morar na Itália, porque ele era contemporâneo de São Francisco. Então ele foi para a Itália conhecer São Francisco e as ideias de São Francisco, evidentemente que não eram chamados de santo naquela época, se tornaram santos depois. Mas o Antônio conheceu o Francisco com as ideias, com os pensamentos dele, e o Santo Antônio, ele chegou com um pensamento muito bacana, religioso na Itália, mas não foi dado muita atenção para ele não. Até que um dia ele foi pego, já que ninguém queria conversar com ele, ouvi-lo, ele foi pego falando com os peixes no mar. Então os peixes vieram à tona e conversaram com Santo Antônio. Santo Antônio conversou com os peixes, falou para os peixes, discursou para os peixes. Dizem que esse é um dos maiores milagres de Santo Antônio. Por isso, ele faz o sermão de Santo Antônio aos peixes. Só que não vai parecer muito peixe não, sabe? Porque na verdade, o que ele queria falar? Ele queria dizer para o povo que morava ali em Salvador, na Bahia. Que engraçado, né? Os peixes do mar, quando conversaram com Santo Antônio fez uma crítica e disse assim: que engraçado, um peixe grande precisa comer 1000 peixes pequenos para sobreviver. Seria muito melhor o mar, se por acaso 1000 peixes pequenos comessem um peixe grande, né? Seria mais justo. Vocês estão percebendo que quando o Padre Antônio Vieira não está falando de peixe coisa nenhuma? Está falando de nós mesmos, dos exploradores e dos explorados, dos ricos e dos pobres. O peixe grande seria o homem rico, o desonesto, o que sabe levar vantagem e que precisa de muita gente para que ele leve vantagem. Os políticos, né? Gente grande que nós conhecemos, que levam sempre vantagem em tudo, deixando muita gente pobre passando necessidade.
O mundo seria melhor se 1000 pessoas pobres tivessem o ganho que aquele homem único, rico, tem. Perceberam como é que o Vieira faz? Ele faz através de metáforas, de comparações, uma grande crítica social aos acontecimentos do mundo, usando as palavras que são do Evangelho, do céu. Olha a antítese de novo, né? Céu, terra. Vamos dar uma lidinha? Na página 64, nós temos o Sermão de Santo Antônio aos Peixes, um trechinho bem pequeno, mas aqui está, ó. É o exercício primeiro lá em cima, olhe lá. A primeira coisa que me desedifica, peixes de vós, é que vos comeis uns aos outros. Grande escândalo é este, mas circunstância o faz ainda maior. Não só vos comeis uns aos outros, senão que os grandes comem os pequenos. Se fora pelo contrário, era menos mal. Se os pequenos comeram os grandes, bastara um grande para muitos pequenos. Mas como os grandes comem os pequenos, não bastam 100 pequenos, nem 1000 para um só grande. Os homens, com suas más e perversas cobiças, vêm a ser como os peixes que se comem uns aos outros. Puxa! Seu tio falou nesse tom, porque era nesse tom que ele falava com as pessoas que ouviam as missas dele, para que as pessoas ficassem atentas aos horrores da sociedade. Até hoje, né, gente? O texto é extremamente atual. Padre Antônio Vieira, extremamente atual. Depois nós temos aqui ainda na página 64, um outro sermão dele, que é o Sermão do Santíssimo Sacramento. Ele diz assim: o entendimento deve julgar conforme as espécies dos sentidos, que são as portas de todo conhecimento humano. Os sentidos cheiram, gostam, apalpam pão, logo pão é, e não o corpo de Cristo, o que está naquela hóstia. E depois ele tem o texto segundo dizendo assim: no íris ou arco celeste, todos os olhos jurarão que estão vendo variedade de cores, e contudo ensina a verdadeira filosofia que naquele arco não há cores, senão água e luz. Pois se a filosofia ensina que não há cor onde os olhos estão vendo cor, que muito que ensine a fé que não há pão onde os olhos parece que veem pão. Tio Fábio, não entendi. Ô, gente, coisa mais simples. Um cavalheiro veio criticar o padre Antônio Vieira porque ele tinha tomado a hóstia. E o cavalheiro disse assim: por que vocês dizem que a hóstia é o corpo e o sangue de Cristo? Eu, quando ponho a hóstia na boca, sinto apenas o gosto do pão. E o padre Vieira respondeu para ele assim: engano seu. Porque não é o sentido humano que tem valor aqui, é o sentido divino que tem valor aqui. Porque você, se dizendo muito filósofo e muito ligado às questões da razão, quando olha para um arco-íris, vê que beleza, quantas cores, não está vendo nada. Aquilo é apenas o sol batendo na água quando chove. É uma ilusão. Então, os teus sentidos racionais não são tão racionais assim. Então, se você é capaz de enxergar o arco-íris, é capaz de enxergar o corpo e o sangue de Cristo na hóstia. O sujeito brabo, hein? Ele era brabo, ele era danado, extremamente inteligente e sabia argumentar muito bem. O Vieira é um exemplo de como argumentar numa dissertação. O sujeito é extraordinário. Ele não falava nada que pudesse ser contestado. O homem era muito importante. Imperador da língua portuguesa, Padre Antônio Vieira. Um grande beijo para vocês. Qualquer dúvida, entrem em contato com seu tio. Beijão.